Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Antoniel. Sou inscrito do seu canal e gosto muito do seu conteúdo aqui no YouTube. E quero que você conte o meu relato. Esse caos ocorreu comigo e com a minha namorada, que no caso hoje é minha esposa. Nós dois vimos aquela criatura e foi ela que me salvou daquele demônio. Pois se não tivesse dado ouvidos ao que ela me disse, ainda teria ficado lá na praça. E sabe-se lá o que aquilo teria feito conosco. Talvez nem aqui a gente estaria contando esse relato. Eu moro na cidade de Santos Dumont, que fica em Minas Gerais. Na época estava namorando com a minha atual esposa, Maria das Graças. A gente estudava na mesma escola e acabava indo para casa juntos. Porém, como ela morava no bairro vizinho do meu, ia deixá-la em casa e logo voltava para a minha. À noite, de vez em quando, ia até a casa dela, para a gente poder namorar na porta. E às vezes, quando podíamos, claro, íamos comprar um lanche e ficávamos namorando na praça do bairro dela. Se bem que não era uma praça, mas o monumento do 14 Bis, muito visitado aqui na minha cidade. Bom, lembro de toda vez atravessar a linha férrea com ela e irmos até lá. Ficávamos vendo o movimento dos carros e conversando, e também namorando, claro. Também ficávamos olhando os trens, que passavam de vez em quando. Pela época, e por ser uma cidade pequena, esse era o nosso divertimento. Ainda mais porque íamos para lá para namorar. Era 2004, Sam. Ambos tínhamos 18 anos. No caso, ela tinha 19. Mas era como se tivéssemos a mesma idade. Costumávamos ir a esse lugar sempre nas quartas, sextas e domingos, pois o movimento era menor e dava para ficarmos à vontade até umas horas. Eu sempre pegava a Maria em sua casa por volta das 6h30 ou 7 da noite. Íamos à missa e depois comprávamos um lanche. Então, por volta de umas 8 da noite, íamos até lá, onde costumávamos ficar até às 11 e às vezes até às 1 da manhã. Como já éramos adultos e tínhamos uma certa responsabilidade, nossos pais não se preocupavam tanto assim, ainda mais porque a mãe da Maria trabalhava de noite e na sua casa só morava elas e 2 irmãs. Por isso era comum da gente chegar bem tarde em casa. Dito isso, vamos para o começo dessa história. Como falado antes, o ano era 2004, especificamente próximo do dia 23 de julho, pois estava próximo do aniversário da mãe da Maria, que no caso, nem fui de tanto medo que estava sentindo de ver aquela criatura outra vez. Era uma noite de sexta-feira, Sam. Como de costume, eu e a minha namorada fomos à missa. De lá ainda fomos até a minha casa. Depois disso compramos um lanche e então fomos até a pracinha. E lá tinha algumas pessoas e ficamos conversando e namorando. E aqui quero frisar uma coisa, Sam. Gostava de ficar até tarde, porque não tinha ninguém para ficar vendo a gente namorar. Pois bem, deu certa hora da noite e a Maria me disse assim: "Rápido, Antoniel, vamos sair daqui. Tem um homem vindo para cá." Eu olhei e percebi o sujeito vindo pela rodovia, com os sacos nas costas e todo maltrapilho. Eu me virei e falei para ela que era só um mendigo, que aquele homem não faria mal algum para a gente. Além do mais, era um sujeito bem magro, baixo e que achava que não faria mal algum para a gente. Eu confiei. Bom, ele foi chegando perto e comentou: "Vocês têm fogo?" Disse a ele que não fumava
e o homem já ia saindo, mas então voltou e falou: "Cês olha essas coisas pra mim, que vou ali comprar um cigarro. E aproveita e pega o fogo. É bem rápido." Concordei, e o homem seguiu indo até o fim da rodovia. Porém olhei para minha namorada intrigado. Ela também me olhou. Achei estranho ele ir para ali, pois naquela região não tem casas, muito menos uma venda. E ela me disse assim: "Ele não tá com a história boa não, Antoniel. Acho que esse homem vai nos roubar. Vamos sair daqui." Ainda era cedo, Sam. Devia ser umas 10 ou 10:30 da noite. Já não tinha mais ninguém por ali. Não queria sair. Afinal, o que o mendigo faria conosco? Ainda mais um sujeito que nem aqueles, magro e baixo. Ainda me sentindo confiante, sabe? Mas a minha namorada disse que não estava se sentindo bem. Levantou e saiu andando. Eu fui atrás e fomos conversando se voltaríamos ou não. Nisso, andamos até chegar numa ponte que tem no fim da rua dela. E de lá, a Maria das Dores me disse assim: "O que é aquilo, Antoniel?" Eu me virei e olhei. E descendo o morro bem em frente da onde a gente estava, uma coisa magra, alta e com braços e pernas longos, vinha descendo correndo, de um jeito muito medonho. Aquilo foi direto onde a gente estava. Ficou olhando de um lado para o outro, como se procurasse por a gente. Nisso, aquela criatura olhou diretamente para a gente, e tanto ela, assim como eu, disparamos a correr até a casa dela. Olhei para trás algumas vezes, para ver se aquilo nos seguia, mas não consegui ver nada. Quando chegamos na casa dela, ainda ficamos na porta chamando pela sua irmã, que ainda demorou um pouco para abrir a porta. Entramos assustados e contamos a ela o que vimos. O pior de tudo nem foi isso, Sam. Mesmo a minha namorada pedindo, ainda tinha que ir para minha casa aquela noite, pois eu podia dormir na casa dela. Porém a minha mãe ficaria preocupada comigo, de não ter chegado em casa naquela noite. Então, Sam, pouco depois que chegamos na casa dela, ainda morrendo de medo, subi a rua da minha namorada e fui por um local muito mais longe que estava acostumada a pegar. Cada esquina que eu passava era um arrepio diferente, com medo de a qualquer momento ver aquela criatura outra vez. Mas depois de 10 minutos que me pareceram horas, consegui chegar em casa, são e salvo, graças a Deus. Contei essa história para minha mãe, Sam. Ela se benzeu 3 vezes e disse que era um lobisomem e que a minha namorada fez bem de sair dali, pois não é bom nem confiar nos conhecidos, ainda mais em desconhecidos. Aquela noite fui dormir muito assustado, mas ainda assim consegui pegar no sono. No outro dia ouvi uma história ainda mais medonha e muito mais assustadora que a minha. Pela manhã do outro dia, um sábado, assim como de costume, o meu tio estava lá em casa, tomando café com pão de queijo, e me perguntou da história do bicho que vimos. Eu contei, e ele ouviu atentamente cada detalhe da minha história. E depois de contar tudo para ele, o meu tio me falou assim: "Francisco, é o nome desse homem, Antoniel. É um sem-vergonha que vira bicho há muito tempo por aqui. Pouca gente acredita que ele vira nessas coisas. Mas a mim ele não engana mais, pois tive uma experiência dessa também. Esse homem fez a mesma coisa comigo, Antoniel. Como trabalho lá na fazenda no pesado, volto para casa de 6 em 6 dias, pois não dá para ficar vindo todo dia. Numa dessas noites,
Vinha com meu cavalo muito apressado, pois já se passava das 8 horas, e coincidiu de naquele dia ir de encontro àquele sujeito que vinha na estrada com um lampião. Até achei que fosse uma assombração. Quando cheguei bem perto, fui diminuindo a passada do cavalo. Ele ficou relinchando e bufando para aquele homem. Dei boa noite e ele começou a conversar. O sujeito estava com um saco cheio de coisas. Nem desconfiei muito daquele homem, mas sabia que ele tinha histórias antigas, de que o mesmo virava num bicho. "Cê tá apressado, meu amigo?", disse ele para mim. Eu falei que sim, mas perguntei o porquê. Ele me disse que precisava de um favor, que tinha esquecido uma coisa na casa da mãe dele e que só ia lá para pegar e logo voltava. Eu mandei ele subir no cavalo, que o deixava na sua mãe bem rápido, mas ele disse que a casa dela ficava no meio do mato e que o cavalo não ia. Então me disse assim: "Eu queria que você ficasse com as minhas coisas, porque consigo ir até lá correndo. Vou e volto no instante. Você vai ver." Eu também confiei em Antoniel, pois não achava que algo de ruim podia acontecer, assim como você. Tinha um 38 e uma faca na cintura. Um homem daqueles nunca ia me desarmar. Grande erro meu. O homem deixou aquela saca no chão e saiu andando no caminho, com o seu lampião. Depois entrou numa moita bem à frente. Logo tudo ficou escuro. Bom, eu conheço essa região e realmente tem casas que ficam no meio do mato, mas ali não tinha nenhuma. Daí já fiquei de orelha em pé, mas continuei ali. Pouco depois de uns 5 minutos, o meu cavalo começou a relinchar e a bufar. Pulava e tentava correr. Ele já tinha notado algo que eu não conseguia ver. Algo não estava certo. Depois disso, logo senti aquele cheiro de bicho morto. Cheiro de uma coisa podre que antes não tinha ali. Foi quando ouvi uma passada lenta bem atrás de mim. Uma coisa pesada vinha na minha direção. Lento, mas se aproximava. "Quem tá aí?", eu disse muito assustado e olhando para trás. Tinha uma coisa ali comigo, Antoniel, mas eu não conseguia ver o que era. Só quando acendi o isqueiro foi que eu vi. Era uma coisa magra, alta, que estava bem do meu lado, já a poucos metros de mim. Quando vi aquilo, eu nem precisei fazer nada, pois meu cavalo correu em disparada dali. Aquela coisa até tentou vir atrás, mas logo desistiu de correr. Eu quase fui vítima daquele bicho, Antoniel. Ainda pensei em continuar o caminho a pé e deixar o cavalo ir na frente, pois ele estava muito estressado, mas não era para menos, já que um lobisomem estava bem ali, no nosso lado. Eu ouvi aquilo muito assombrado. Dava para sentir o medo na fala do meu tio. Ele nunca tinha me falado nada como aquilo. Mas depois que falei sobre o que passamos na noite anterior, ele resolveu contar sua história, que de longe é muito mais macabra que a minha. Dias depois de ver essa criatura, Sam, teve o aniversário da minha sogra. Me senti tentado em ir, mas estava com medo de ver aquela criatura outra vez. Eu nunca mais vi aquele sujeito que falou com a gente, nem ouvi história sobre ele. Só depois de um tempo que soube que de vez em quando ele sumia, mas logo depois aparecia do nada. E com a vinda dele, aquela criatura estranha rondava pelos bairros. Até que depois de um tempo, Sam, ninguém mais falou sobre aquele sujeito. Ele simplesmente deixou de aparecer. Talvez tenha encontrado seu fim em algum interior por aí.
ou alguém acabou dando cabo dele, enquanto mesmo tentava fazer mais alguém cair na sua tocaia. Por pouco, não fomos vítima daquele ser macabro, meu amigo Sam. E se hoje estou vivo, agradeço a Deus por minha namorada ter saído dali. Sabe-se lá o que ele teria feito conosco se ainda tivéssemos ali. Bem, não sei e nem quero saber. Obrigado por narrar minha história, Sam. Boa noite. Olá, Sam, e boa noite para os ouvintes. Eu me chamo José Cláudio, tenho 57 anos e mando esse relato aqui do Ceará, especificamente de uma pequena cidade chamada Guaramiranga. Faz 26 anos que moro por aqui, e nesses tantos anos, coleciono algumas histórias mal-assombrosas, causos que fariam qualquer um ter medo e ir embora sem pensar duas vezes. Mas eu, graças a Deus, estou acostumado com tantos causos estranhos, que agora pela primeira vez venho revelar. Guaramiranga, para quem não sabe, é uma cidade serrana. O clima foi o que me atraiu a vir morar nessa cidade maravilhosa. Depois de tantas viagens que fiz, acabei me apaixonando e morando no lugar, pois sou natural de Pacoti, outra cidade do mesmo estado. Trabalhava com meu pai fazendo feira, e diariamente subíamos e descíamos essa serra, uma labuta que até hoje ainda faço, só que sozinho, mas que hoje só levo as coisas para uma outra pessoa vender em Pacoti, a minha terra natal. Bom, essas histórias se iniciam em meados de dezembro de 1997. Essa história se inicia em meados de dezembro de 1997. Havia comprado um sítio no interior de Guaramiranga, terra grande com muitas plantações. Na época, o pessoal dizia que era loucura vir morar no meio do nada, e adiei meu sonho por alguns meses, até tomar coragem e vir morar de vez em Guaramiranga. No ano seguinte, vim com minha esposa e meus 2 filhos pequenos, um de 5 e o outro de 8 anos. Os meninos não gostaram muito no início, mas depois começaram a gostar. Apesar de ser isolado e praticamente no meio do nada, o sítio ficava a 20 minutos da cidade. Tínhamos luz e água encanada, então não tínhamos com que se preocupar. Ao menos era isso que pensávamos. Um certo dia, andando pelas estradas que cortam o lugar, me deparei com um pé de manga espada carregado, com mangas bem amarelinhas. Até tentei derrubar algumas com a baladeira, mas isso acabava estragando as frutas. Foi então que decidi pular cerca e pegar algumas para levar para minha casa. Não tinha ninguém ali. Casas, pessoas, ninguém. Então, o que me impedia de pegar aquelas mangas? Bom, lá fui eu pegar essas benditas frutas. Mas quando estou para descer do pé de manga, escutei uma voz que me fez tremer dos pés à cabeça. Oba, tá fazendo o que, caboclo? Meio desengonçado e quase caindo, olhei para baixo. E era um senhor muito bem aparentado, com roupas brancas e um chapéu coco na cabeça. Um senhor bem velhinho que eu não sei de onde veio. O gato comeu tua língua, rapaz. Tá fazendo o que aí? Pensando que ele era o dono das terras, disse que estava passando na estrada e que viu o pé carregado de manga.
e subi para pegar algumas. Então o velho continuou: essas terras têm dono, caboclo. Cuidado para não pegar um tiro. Mas sei que você é de bem. Vou deixar você pegar essas mangas. Mas quero te pedir um favor. É para levar umas 10 lá na casa da minha filha. Fica aqui perto, seguindo reto a estrada. A casa fica em cima de um morro. E lá tem uma jurema bem de frente. Deixe lá essas mangas para mim, fazendo favor, pois já sou velho e não posso fazer esse serviço. Prontamente aliviado e agradecendo ao Senhor, continuei tirando as mangas. Mas antes de ir embora, ele me disse: vou indo para lá, viu? Se você não deixar as mangas, eu vou atrás de você. E prazer, eu me chamo Ribeiro. Então deu uma risada e saiu andando, enquanto eu continuei pegando aquelas mangas. Após estar carregado, saí na direção da casa dessa filha do seu Ribeiro, e após andar um bocado, avistei aquela casinha branca e muito humilde, bem no alto de um morro, com pé de jurema grande na frente. Assim que fui indo, vi um pessoal no alpendre da casa. Chegando mais para perto, eu disse assim: ô de casa, meu povo, vem deixar essas mangas que seu Ribeiro pediu. Ele passou por mim ali na estrada e pediu para entregar essas mangas para a filha dele. Aquele pessoal se entreolharam e uma moça começou a chorar. Já uma senhora muito séria mandou uma outra moça pegar as mangas e pediu para trazer uma garapa de açúcar. Então ela me mandou sentar e esperar. Foi lá dentro e demorou um pedaço, e voltou com um quadro bem antigo, desses que são mais parecidos com uma pintura. Me mostrou aquela foto e então começou a falar: foi esse senhor que você viu na estrada, não foi? Assinei com a cabeça afirmando um sim. Então ela continuou: esse daqui era Severino de Assis Ribeiro, mais conhecido como Ribeiro Pescador. Só os mais chegados sabem desse apelido. E como ninguém lhe conhece, presumo que você falou com o espírito dele, pois já fazem mais de 12 anos que ele faleceu. Quando ela terminou de me falar aquilo, a perna ficou bamba, e vendo aquela foto, percebi que era o mesmo senhor que eu vi na estrada. Vestes brancas e um chapéu coco na cabeça. Não tinha erro. Era o mesmo senhor. A moça então me deu uma garapa de açúcar e fui acalmando. E aquela senhora voltou a falar: você não é o primeiro não, meu filho. Muita gente falou que viu, e até que falou com ele. Sei que é para uma boa coisa, mas assusta quando acontece. Então fiquei pensando naquela cena toda. Pensando bem, percebi que não ouvi ele chegar, e muito menos pular cerca para voltar para a estrada, já que estava mais preocupado em pegar as mangas. Continuei ali na prosa até me recuperar do susto, e voltei para casa assombrado, temendo ver aquele senhor na estrada. Mas como tinha feito o que ele me pediu, graças a Deus que nunca mais vi aquele senhor. Passado um ano que estava morando ali, a minha esposa engravidou do nosso terceiro filho. Felizes com a notícia, decidimos fazer uma comemoração em família, só a gente mesmo. E umas coisas bem esquisitas passaram a acontecer. Uma noite já bem tarde, sendo talvez 1 ou até 2 da madrugada, acordamos com uma batida de pé no chão de terra, bem do lado de fora. Era-se uma pisada forte, como se fosse umas 5 pessoas. Isso já nos deixou muito assustados. Em uma certa noite saí com minha espingarda para ver o que era. Aquela pisada ficou mais alta e passou por mim, como um vento forte que quase me derrubou. Mas aquilo não vinha gente, não tinha nada,
Só os passos e aquela ventania assustadora, que ainda andou um bocado pelo terreiro, até que subiu para o céu e então parou. Eu me benzi com a medalha de Nossa Senhora, que sempre carrego no pescoço, e entrei para minha casa. Isso se repetiu por mais umas 8 ou 9 vezes. Outra vez era de tarde. Estava uma neblina densa e víamos a poucos metros da frente de casa. Foi quando vimos umas 3 pessoas andando, mas dava para ver somente a cor da roupa e um pouco embaçado, que foram caminhando até ir sumindo pouco a pouco. Fui até lá e segui até o fim da rua, mas nada encontrei. Me arrepiei todo e percebi que era uma visagem, mas nada se compara ao medo que passei naquela noite. Nunca esquecerei daquela criatura sã, que eu tenho certeza que até os dias de hoje ronda por aqui. Como falei antes, a minha esposa estava grávida, talvez com 7 ou 8 meses, prestes a ter o menino, quando decidimos dar uma festa para os amigos e conhecidos, e também receber os presentes para o meu filho. No dia que isso aconteceu foi só correria. Chegaram o pessoal e ficamos ajeitando as coisas. Fui no centro com meu primo e peguei umas boas peças de carneiro e gado, e ficamos fazendo um churrasco que começou no meio-dia, indo terminar lá para as 7 horas da noite, pois ninguém mais aguentava do frio que estava fazendo. Entramos todos e ficamos numa prosa na sala de casa, bebendo pinga e tirando gosto com algumas seriguelas. Ali normal, descontraídos e conversando entre os amigos. Foi quando meu compadre pediu para usar o banheiro. Aproveitando a ida do amigo, fui junto com ele. Na época, o nosso banheiro era fora de casa, e lá fomos nós. Primeiro ele entrou, logo depois eu entrei, e foi o meu compadre quem viu aquilo primeiro. Assim que saí, ele me chamou para ver, e então perguntou: "Tu tem um cachorrão grande, né?" Achando que era brincadeira dele, disse que não. E ele, bem sério, falou que um bicho grande passou correndo bem do lado dele, mas que não viu direito porque estava escuro. Mas pelo tropelo do bicho, sabia que era uma coisa muito grande. Nós fomos conversando e entramos dentro de casa. E liguei a luz do terreiro para poder ver melhor, mas não tinha nada ali. E achava que o compadre tinha visto era coisa, pois ele já estava com umas na cabeça. Mas ele ficou na janela, olhando o tempo todo para o quintal. Enquanto isso, fui para a sala para conversar com o pessoal. Foi quando o compadre me disse assim: "Vem aqui, Zé", e me disse aquilo não é um cachorro. Então fui até o compadre outra vez. E encostado na parede do banheiro estava uma coisa preta, que eu pensava até ser um cachorro, já que estava tipo cheirando o chão. Foi quando o bicho se levantou e ficou de pé como uma pessoa, com os braços encostando no banheiro. Aquilo devia ter 2 metros de altura, se não mais. Era todo peludo e escuro como a noite, com uma cabeça grande e toda estranha. Parecia um porco, mas ao mesmo tempo não. Até que o bicho novamente ficou de 4 e olhou diretamente para a gente. Quando vi que aquilo olhou para nós, eu falei assim: "A gente não tem cachorro não, compadre. Isso daí é um lobisomem." Aquela coisa ficou nos encarando fixamente, com aquele olhar estranho e assustador. Pouco depois ele se virou e correu para a mata que tem nos fundos da minha casa. Dali não sei qual caminho que ele pegou. Falamos a todos da casa e foi aquela correria, uns se escondendo e outros querendo ver. Mas aquela foi a única vez que vi aquilo por aqui. Uma tia da minha esposa que estava em casa disse uma coisa que jamais vou esquecer. Ela me olhou profundamente nos olhos
e disse assim: Ô Zé, tu não sabe o motivo desse bicho tá rondando tua casa? Balancei a cabeça afirmando que não, e ela me disse: Lobisomem tem a sina de cruzar 7 encruzilhadas e passar por 7 campos de igreja. Mas se tem uma coisa que deixa esse bicho doido, é o recém-nascido, mesmo que esse ainda esteja no ventre da mãe. Assim que teu filho nascer, não espera muito não, rapaz. Batiza ele e não dá bobeira fora de casa, pois com certeza faz dias que ele observa teu comportamento. Esse bicho é traiçoeiro e covarde. Quando tu der as costas, ele te ataca. Por isso toma muito cuidado. Levei aquela fala dela pro meu coração e decidi que tomaria precaução para que nada de ruim ocorresse na minha família, muito menos para meu filho, que estava prestes a nascer. Naquela noite ninguém dormiu sã. Alguns tiraram um cochilo e outros acordavam do nada. No outro dia, quando fomos olhar no terreiro, vi que estava cheio de marcas de pegada de alguma coisa, meio humana e meio bicho. Sem contar que na lateral e na parte de trás do nosso banheiro estava todo arranhado com arranhões maiores que minha mão. Como disse a tia da minha esposa, fazia tempos que ele rondava a minha casa. Aquela foi a primeira vez que o vimos. A primeira coisa que fiz foi comprar um ferro maior. Eu tinha um 32, que carregava comigo quando saía de madrugada, para poder vender as minhas coisas. Mas depois comprei um rifle e uma espingarda. Minhas noites depois daquilo nunca mais foram as mesmas. Porém, nunca mais tive o desprazer de ver aquele demônio outra vez. Meu filho nasceu sã, cresceu e foi batizado. E atualmente é um rapaz bem aparentado. Mas eu suei sã, vigiando a casa para que o lobisomem não aparecesse. Hoje ainda moramos por aqui. Vivemos bem e muito tranquilos. Porém, sempre que chega nessa época de começo de ano, eu fico um pouco estranho. Vem chegando o inverno, época de quaresma, e a mata ao redor de casa cresce bastante. E o medo novamente volta com tudo. Ainda mais agora que meus filhos são grandes e saem para casa de suas namoradas, além de irem a festas e sair com os amigos. Torço para que aquilo que eu vi nunca cruze o caminho deles. Mas como todos são batizados, eu fico mais tranquilo. Bem, esses foram meus causos da Serra de Guaramiranga. Muita gente por aqui tem histórias como a minha, de visagem, lobisomens e coisas assim. Porém, poucos têm coragem de contar. Muito obrigado por narrar minha história, Sam. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Ryan e sou dos Estados Unidos. Quero compartilhar uma experiência que ocorreu no sudeste da França, enquanto eu acampava de férias com meus pais, em um campo perto de uma floresta, em um pequeno vilarejo daquele país. Há mais de 14 anos, eu e os meus pais tínhamos o costume de acampar durante as férias de verão. Certo ano, decidimos acampar no sudeste francês, em um camping próximo a uma pequena vila muito antiga, situada nas montanhas. É uma daquelas vilas que, com o passar dos anos, se tornou uma cidade fantasma, pois muitos dos seus moradores se mudaram para cidades maiores ou então para a capital, Paris. As pessoas de lá sempre foram muito amigáveis, mas algo me chamou a atenção.
A maioria dos habitantes daquele vilarejo acreditava na existência de lobisomens. No século XVII, houve muitos tribunais em que várias pessoas tiveram suas vidas tiradas por serem acusadas de serem lobisomens. Eu acredito que muitas dessas pessoas podem ter sido sentenciadas injustamente. Enfim, certo dia, decidi visitar aquele vilarejo, que ficava perto do camping onde estávamos. Queria fazer uma caminhada e tirar fotos daquele lugar rústico, mas muito atrativo e simpático. Mas percebi que as pessoas lá eram muito supersticiosas, principalmente em relação à lenda do lobisomem. Então decidi perguntar a um senhor de idade, que estava na porta de uma casa, porque eles tinham essa crença tão forte. Ele foi muito simpático comigo e me apresentei, e ele fez o mesmo, sempre de maneira muito amistosa. Quando perguntei sobre a lenda do lobisomem, o semblante dele mudou drasticamente. Ele parecia apreensivo e com muito medo. Então me disse o seguinte: nós não devemos falar sobre esse assunto nas ruas desse vilarejo, e tampouco na porta de casa. Então ele me convidou para entrar em sua casa e me levou até o quintal, dizendo que me explicaria o motivo. Achei aquilo muito estranho. Ele me ofereceu uma bebida, assegurou-se de que estávamos longe dos ouvidos dos vizinhos e começou a explicar que aquele vilarejo guarda um segredo estranho, que remonta à época da Segunda Guerra Mundial. Ele me contou que há um lobisomem que ronda as noites nas redondezas do vilarejo e das cidades vizinhas. Relatou que algumas vezes vacas desapareciam sem explicação ou apareciam estraçalhadas pela manhã, mas que nunca houve casos de ataques desse lobisomem a seres humanos. Mas mesmo assim, muitas pessoas com medo se mudaram para outras cidades, tornando o vilarejo quase deserto. Muitos suspeitam que o lobisomem possa ser um morador daquele lugar. Eu cheguei a pensar que poderia ser algum animal selvagem, como o lobo, por exemplo, que vivia na floresta próxima à entrada do vilarejo. Mas o velhinho retrucou, dizendo que sabia muito bem o que era um lobo, e que aquilo não era um lobo, era algo muito pior. Ele me aconselhou a não sair do camping à noite, a não ser pelo vilarejo após o pôr do sol. Então agradeci pela bebida e pela hospitalidade e voltei para o camping. Eu estava com uma curiosidade tremenda e achava que aquilo não passava de superstição daquele senhor. Então decidi fazer algo de que me arrependo muito até hoje. Voltei para o vilarejo à noite, para ver se de fato existia um lobisomem naquele lugar. A princípio, eu estava convencido de que não poderia ser nada além de um javali ou de um simples lobo, mas eu estava terrivelmente errado. Quando voltei para o camping, esperei anoitecer. Por volta das 7 horas da noite, disse aos meus pais que faria uma caminhada noturna. Eles disseram: ok, mas não volte muito tarde. Eu peguei uma lanterna e fui andando perto de uma reserva em direção ao vilarejo. Quando cheguei lá, fiquei impressionado ao ver que não havia nenhuma alma viva nas ruas. O vilarejo estava mais deserto do que durante o dia. Parecia que não havia ninguém naquele lugar há séculos. Então tive que ligar a lanterna algumas vezes, pois algumas ruas não eram bem iluminadas, apesar da lua estar cheia naquela noite. Até que de repente, escutei um uivo ao longe. Foi algo assustador o suficiente para me deixar com arrepios, e comecei a ficar em alerta. Não me lembro muito bem da última vez que senti tanto medo. Depois escutei outro uivo, dessa vez bem mais perto, até que comecei a caminhar em direção ao início de uma estrada que ficava na saída do vilarejo.
Então vi surgir atrás de uma árvore um vulto negro de um animal muito grande. Eu direcionei a luz da lanterna para ver do que se tratava e vi que era tipo um cachorro enorme que estava me encarando. Ele tinha orelhas pontudas, dentes que mal cabiam na boca e um corpo musculoso como o de um pitbull, e era um pouco maior que um urso. Aquele ser me encarava e eu fiquei paralisado de medo. Já estava pensando que não sobreviveria àquela noite e que seria o meu fim. Todo o meu ceticismo desapareceu naquele momento. Porém, eu precisava fazer algo para tentar salvar minha vida. Até que lembrei-me de que quando nos deparamos com um animal selvagem, nunca devemos dar as costas ou tentar correr. Então, com a luz da lanterna apontada para aquela criatura diabólica, comecei a andar para trás lentamente e sempre olhando para ele. A cada passo que eu dava, aquela besta dava um passo na minha direção, o que me deixou ainda mais ansioso e com muito medo. Eu estava quase tendo um ataque cardíaco. Naquela situação, diante de algo que eu supunha não existir, tentei caminhar um pouco mais rápido, mas sabia que poderia cair em algum barranco, já que o vilarejo ficava em uma área montanhosa. Então continuei caminhando de costas pela rua, e aquele monstro fazia o mesmo. Parecia que ele estava esperando eu chegar na floresta para poder me atacar. Porém, quando cheguei na entrada da floresta, aquilo parou de me seguir. Eu continuei caminhando de costas e olhando fixamente para aquilo. Ele estava parado, em pé, sobre as duas patas traseiras, no meio da rua. Quando percebi que estava a uma distância considerável, comecei a correr em direção ao camping, sempre olhando para trás, para ver se aquele demônio não estava me perseguindo. Quando cheguei ao camping, estava exausto. Meus pais viram a minha agitação e perguntaram o que havia acontecido. Meu pai disse que pela minha expressão, parecia que o próprio diabo estava correndo atrás de mim. Mas do jeito que conheço meu pai, ele não acreditaria na minha história. Mas depois de algumas horas, contei tudo para minha mãe. Algo confortante foi que a minha mãe mencionou ter escutado uivos assustadores vindos da floresta. Ela não duvidou da minha história. E meu pai também confirmou ter escutado aqueles uivos. No dia seguinte, de manhã, voltei ao vilarejo para encontrar aquele senhor, com quem havia conversado no dia anterior, e contar a ele a minha experiência. Quando ele me viu, me convidou novamente para entrar em sua casa. Fomos até o quintal e eu contei tudo o que havia acontecido. E para o meu espanto, após ouvir a minha história, ele disse que já sabia do ocorrido. Ele viu quando eu estava caminhando de costas na rua, com aquele lobisomem a alguns metros de distância, seguindo na minha direção. E não só ele, mas outros moradores também viram tudo aquilo, espiando pelas janelas de suas casas. Acreditem ou não, essa foi a minha experiência. Eu afirmo e reafirmo, por experiência própria, que lobisomens realmente existem. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Maria Clara e tenho 37 anos. Atualmente moro em Viamão, cidade que fica no Rio Grande do Sul. O que irei contar a seguir aconteceu comigo durante cerca de uma semana. Um tormento que parecia que não ia ter fim, pois um lobisomem vinha toda noite na minha janela.
Tudo começou quando tinha apenas 11 anos. Como eu sou filha única, desde pequena que tive um quarto apenas para mim, que no caso ficava bem em frente da nossa residência, que naquela época não tinha sala e muito menos uma garagem, já que a casa ainda estava em processo de construção. Só depois de algum tempo que meu pai fez o muro e a garagem também. Assim tivemos mais segurança, mas por enquanto as coisas continuavam assim. Eu até que gostava da casa daquele jeito. Lembro-me vagarosamente de brincar por ali, na areia, pelo mato, pois o lugar era tipo um interior, já que algumas casas começaram a ser construídas em um determinado bairro daqui. Criança como eu era, nem me dava conta dos perigos que tinham por aquela região, não só de ladrão, mas também de coisas que desafiam a compreensão humana, como foi o caso daquele lobisomem, a qual muitos não acreditam e nem acreditaram quando contei. Hoje nem me importo mais com essas coisas, mas que vi aquele bicho, eu vi. E hoje só carrego o trauma de ver aquela coisa próximo da minha casa. Como dito no começo do relato, eu tinha apenas 11 anos, e meu quarto era em frente da nossa casa. E por ali sempre ouvia carros, motos, ou pessoas passando na rua, que ficava até que um pouco distante, já que o terreno foi construído mais para os fundos. E tinham 4 cômodos, meu quarto, o dos meus pais, uma sala de descanso e o último, que era a nossa cozinha. Na frente da minha casa tinha uma porta de madeira simples e uma janela com grade, a qual ficava meu quarto. Guardei bem essa informação da grade, pois fui salva por causa dela. Pois bem, eu disse que foi uma semana de tormento. Aquele bicho ficou vindo na minha janela, mas isso foi o tempo que escutei o C. Sabe-se lá se ele não tinha vindo antes ou depois daquele tempo. Bem, tudo começou numa noite qualquer. Por algum acaso, acordei de madrugada e continuei deitada na minha cama. Foi quando ouvi aquela correria na estrada. E logo depois algo se aproximando da minha janela. Então arranhar as unhas assim como gatos e cães fazem. Por muitas noites, eu pensei que aquilo fosse o gato de alguém, já que a janela era bem alta. Se fosse cão, teria que ficar de pé. Algo que não faz nenhum sentido. Toda noite eu escutava aquele arranhado, que inclusive virou tipo um costume. Sempre esperava aquilo chegar, arranhava e logo então ia embora. Até que numa certa vez fui olhar o suposto gato que arranhava a minha porta. E me arrependo amargamente de ter feito aquilo, já que não era um gato que vinha na minha janela, mas sim um lobisomem. Assim como fazia praticamente todas as noites, os arranhados começaram na minha janela. Então lentamente me levantei da cama e já ia abri-la para ver o que estava bem ali. Mas notei que o estranho visitante logo começou a correr. Rapidamente corri também, e então abri a minha janela. E quando olhei ali no terreiro da minha casa, estava algo medonho sem forma alguma. Era um ser com pelos pretos e muito compridos. E o que mais me chamou a atenção naquilo foi aquele seu olhar vermelho e muito macabro. Com muito medo e assustada, eu chamei por minha mãe e fui me afastando da janela. Aquela criatura ainda veio novamente até a frente da minha casa, mas logo correu na direção dos matos. Talvez por ter visto a grade, ele não atacou e muito menos invadiu. Por isso que ele correu daquele jeito. Quando a minha mãe entrou no quarto, contei a ela o que vi, mas minha mãe não me falou nada. Mas meu pai ficou brincando.
e até falando para parar de mentiras, mas continuava firme nas minhas palavras, que vi um lobisomem. O tempo então foi se passando, Sam, e eu já contei essa história para muitas pessoas. O meu esposo não acredita em mim, e alguns amigos também não. Mas quanto a isso, pouco me importo. Porém, deixo um recado para todos vocês. Quando vocês verem um lobisomem, vai ser muito difícil separar o real do imaginário. Boa noite. Olá, Sam. Boa noite. O meu nome é Fátima. Eu sou de Maceió. Minha mãe me contou um relato que meu primo Mateu confirmou, porque aconteceu com ele a mesma coisa. A minha mãe nasceu em 1955, na rua Alzira Aguiar, no bairro da Pajuçara, bem na beira da praia. Esse bairro é conhecido pelos relatos sobrenaturais. Dos seus moradores. E também porque não era incomum encontrar um livro de São Cipriano, ou Faça Você Mesmo Seu Feitiço em Casa, nas casas desse bairro. Entre os anos 60 para 70, quando minha mãe, ainda mais nova de 5 filhos, ainda adolescente, ela conheceu uma vizinha que vou chamar de Marinette. Segundo a descrição da minha mãe, ela era uma mulher muito esquisita. Vivia trancada em casa com os pais e geralmente era vista de noite na rua. Quando era vista de dia, ela estava sempre com feridas pelo corpo e usava muitos curativos, ora no rosto, ora nos braços. Também andava na Alzira Aguiar com um cesto cheio de gatinhos. Ela adorava aqueles gatinhos e estava sempre indo buscar os gatos para criar. A minha mãe sempre achou tudo aquilo muito estranho, até porque minha avó proibia todo mundo de sair de casa nas noites de lua cheia, porque todos sabiam que existia um lobisomem no bairro. O meu avô costumava viajar e passar até 2 meses fora do estado. A minha avó costumava rezar o terço das 13 almas no quintal de casa pelo meu avô. Ela sempre andava do final do quintal até a porta da cozinha e fazia isso durante 13 sextas-feiras, ou se não 13 dias. Não me lembro bem. Em um desses dias, ela sentiu que havia algo no fim do quintal e sentiu muito medo. Ela não sabia dizer o que era, mas que sentiu muito medo, e do meio do quintal, correu para dentro de casa e fechou a porta da cozinha. E só deu tempo de fechar, porque ela sentiu algo arranhar a porta de cima a baixo, e então ir embora. Apenas no dia seguinte, foi que todos viram as marcas de unhas. Tempos depois, nos anos 70 para 80, uma de minhas tias, enfermeira do Hospital do Açúcar, havia se casado e estava morando no início da rua Alzira Aguiar, a 7 ou 10 minutos da casa da minha avó. Nesse tempo, os pais de Marinette já tinham morrido e ela teve um filho. Ninguém sabe quem era o pai, se é que aquele menino era dela mesmo, pois ninguém nunca a viu grávida. Bom, já eram 11 horas da noite, e minha tia, que aqui chamarei de Nice, estava sem cigarros. Ela então saiu de casa e foi até a venda do seu Severino, comprar o cigarro. Era de fato lua cheia. A rua estava bem vazia, e ela tinha visto muitos cães em um terreno baldio.
mas que não deu o menor valor para aquilo, pois sua preocupação eram cigarros. Ao comprá-los, voltou pelo mesmo caminho e notou uma grande confusão de cães naquele terreno baldio. Até que de repente, ela escutou um uivo. Não era de lobo, mas grunhidos de algum animal que estava se sentindo acuado pelos cães. Ela relatou que passou olhando para aquela confusão, mas a ficha não tinha caído daquilo do que estava acontecendo. De tarde, ela estava sentada na porta de casa, quando Marinette veio ter com ela. Nice, quero falar com você. Oi, Net, pode falar. Elas começaram a conversa. Então Marinette continuou. Aquilo que você fez ontem, não faça de novo, me ouviu? A minha tia ficou sem entender, e a Marinette repetiu. Eu não vou perdoar uma próxima vez. E foi embora dali. Demorou uns poucos minutos para minha tia entender o que tinha acontecido. Ela viu em primeira mão, Marinette virando um lobisomem, mas não se deu conta do perigo que estava correndo. Ela contou para minha mãe e para minha avó, naquele mesmo dia, e minha avó deu uma bronca nela. Eu já não falei que vocês não deveriam nunca sair em noite de lua cheia. Ela agora marcou a sua cara. Apesar de tudo, Marinette nunca fez nada com a minha tia. A minha tia Alice, irmã do meio, havia se divorciado e mudado para a rua da frente da casa da minha tia Nice, junto com meu primo, no início da rua Alzira Aguiar. Ele mesmo me relatou que no processo da mudança, minha tia estava jogando coisas velhas da casa, pois era a casa da nossa família, e deixaram muitas coisas dentro dela, e já era bem tarde da noite. Ele estava pondo lixo na porta, inclusive um livro muito peculiar, chamado O Livro de São Cipriano. Tia Alice pediu para que ele se livrasse daquele livro. Ele abriu o portão, que na época era um pequeno portão de um muro baixo, típico da época, e se agachou para pôr o livro na sacola preta. Então, muitos cães vieram na esquina, e com eles, um grande cão negro, muito maior que todos aqueles cães. Ele ainda segurava o livro quando o cão parou e o encarou. De fato, a encruzilhada da esquina de sua casa não era longe. Eles se encararam por uns eternos segundos. Então, ele colocou o livro na sacola de lixo e andou de costas até o portão, sem tirar os olhos daquele cão. Fechou o portão e, ainda de costas, entrou em casa e então fechou a porta, apagou a luz e não conseguiu se mover. A minha tia, vendo aquilo, perguntou: O que foi? O que aconteceu? E meu primo respondeu: Mainha, tem um lobisomem na porta. Ele mal havia calado a boca e eles ouviram um barulho no portão, mas não de algo que tentava entrar, mas de algo encostado no portão, como se tivesse os farejando. Ele viu uma sombra no portão, pois a porta de madeira tinha uma fresta quebrada, e depois se afastou, e com eles, todos aqueles cães barulhentos. Já na década de 90, o filho de Marinette já era homem feito. Todo mundo da rua já sabia, tinha certeza e a plena convicção de que ela era um lobisomem. O lobisomem da rua Alzira Aguiar, do bairro da Pajuçara. Todos também sabiam que ela tinha uma certa afeição pelo livro de São Cipriano. E não só isso, mas que, por muito tempo, ela mantinha uma sacola preta em cima do telhado. Dava para ver de qualquer ponto que você estivesse do bairro, aquela sacola preta no telhado.
Ninguém sabia o que era. Nesse tempo, Marinette estava doente, muito doente, e estava internada no HGE. O seu filho não costumava conversar com os vizinhos, apesar de ser considerado uma pessoa normal. A minha mãe relatava que não era incomum, na lua cheia, o som da casa deles estar nas alturas. Eu perguntei para minha mãe se ela achava que o filho de Marinette poderia estar acobertando que a mãe virava lobisomem e aprendia no quarto ou a amarrava em algum lugar, e por isso o som alto para poder disfarçar. E ela disse que não sabia dizer. Pois bem, no tempo em que Marinette estava internada, seu filho decidiu arrumar o telhado. Havia uma venda em frente à casa deles, onde meu avô costumava beber e comprar fiado. Todo mundo estava sentado na venda e vendo o filho da Marinette arrumando o telhado. Nisso, ele pegou a sacola preta e a jogou no chão junto das telhas. Alguns pedreiros falaram algo, e houve uma reunião entre eles, para poder ver a sacola. E aquilo eram ossos humanos. Claro que os velhos da venda estavam prestando atenção e atravessaram a rua para ver o que era. E realmente eram ossos humanos. Naquela mesma tarde, após eles arrumarem o telhado e jogarem os ossos fora, Marinette veio a óbito. Bom, a pergunta que fica é se Marinette era um lobisomem porque era a 7ª filha, porque fora mordida por um lobisomem, ou porque estava presa por algum feitiço que estava associado àqueles ossos no telhado. O caso é que, depois da sua morte, nunca mais se viu ou ouviu falar de lobisomem algum como aquele, da rua Alzira Aguiar. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.